Os textos sagrados judaico-cristãos começaram a ser produzidos por volta de 1300, 1250 a.C., quando Moisés, depois de libertar os hebreus israelitas da escravidão do Egito, enquanto liderava seu povo pelo deserto do Sinai, resolveu subir o monte Horebe para se encontrar com Deus, de quem recebeu não apenas os 10 mandamentos, mas as tábuas da lei, que eram bem mais abrangentes. Então, a primeira parte da Bíblia, composta pelos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamada de Pentateuco pelos cristãos e Torá pelos judeus, é creditada a Moisés, que teria recebido todo aquele documento diretamente das mãos do próprio Criador. Apesar dessas sagradas escrituras terem começado a ser produzidas por volta de 1300, 1250 a.C., elas não falam apenas desse período. Absolutamente. Elas também relatam fatos sobre a criação do mundo e dos primeiros homens, como Adão, Eva e seus filhos, além de Melquisedeque, Matusalém e Noé, entre outros. Fatos ocorridos, segundo os israelitas, há quase 6.000 anos atrás. Por isso que os judeus da atualidade estão no ano de 5.783, 5.784, conforme o calendário cristão de 2023-2024. Depois dos textos de Moisés, muitas outras histórias, leis e ensinamentos foram escritos por vários sacerdotes, profetas, líderes militares, patriarcas, reis e etc. Entre eles podemos destacar Josué, Samuel, Davi, Salomão, Ezequiel e Daniel. Milhares de textos foram produzidos, escritos por muita, mas por muita gente mesmo. 2 idiomas foram usados, o hebraico e o aramaico, que eram as línguas faladas na região onde hoje encontramos Israel, Líbano e Síria. Então, por volta do ano 450 a.C., um grupo de sacerdotes judeus resolveu selecionar, agrupar e organizar todas as suas escrituras consideradas sagradas num único texto, volume ou documento. Deste trabalho surgiram 2 importantes livros: a Torá, livro mais sagrado do judaísmo, contendo apenas os livros das leis de Moisés, e o Tanak, abrangendo toda a história e tradição do povo judeu. A segunda versão da Bíblia hebraica, que é a base do Antigo Testamento cristão, surgiu no século III, entre os anos 300 e 200 antes de Cristo, quando os 72 importantes sábios e escribas judeus de Alexandria, importante cidade do Egito, traduziram os originais hebraicos para o idioma grego, que era a língua mais culta e conhecida da época. Essa versão recebeu o nome de Septuaginta ou Septuagésima. Importante lembrar que o Egito do século III a.C. estava sob domínio dos gregos macedônicos, que haviam conquistado praticamente todos os povos civilizados da época: o próprio Egito, a Pérsia, Babilônia, Fenícia e Israel. A terceira importante revisão e alteração das escrituras judaicas ocorreu em Israel por volta do século VI da era cristã, quando um grupo de sábios judeus lá de Israel, chamados massoretas, tradicionalistas em hebraico, deu um novo formato à Torá e ao Tanak, além de fazerem uma reforma ortográfica do idioma hebraico. A versão atualmente usada pelos judeus, a quarta edição, é basicamente um trabalho realizado pelo rabino Yaakov ben Shahim, um sábio judeu que, durante os anos 1525 e 1526, revisou os textos massoréticos para adaptá-los à primeira impressão da Bíblia hebraica na importante cidade de Veneza, nordeste da Itália. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia,
que conta a história do nascimento, vida e ensinamentos de Jesus, começou a ser escrita com Jesus ainda vivo. O documento foi originalmente escrito em grego e só foi concluído e definido como autêntico em 367, quando o bispo Atanásio, chefe da Igreja Cristã de Alexandria, aquela importante cidade egípcia de cultura grega, apresentou os 27 livros que ele considerou verdadeiramente inspirados. Mas a verdadeira e completa Bíblia Sagrada Cristã, com o Antigo e o Novo Testamento, só foi definitivamente considerada oficial no Concílio ou Sínodo de Roma, no ano 382, depois que o teólogo e historiador São Jerônimo revisou a Septuaginta, aquela versão grega da Bíblia hebraica do século III a.C., que foi traduzida para o latim numa versão chamada de Vulgata, comum ou popular em latim. Essa nova versão foi homologada no Sínodo de Hipona, cidade no norte da África, em 393, numa reunião chefiada pelo bispo Santo Agostinho, que estava representando o Papa da época. No decorrer desses 1700 anos, com todas essas traduções e revisões, muito conteúdo foi perdido, alterado e até acrescentado por questões práticas, religiosas e políticas. Muita coisa se desvirtuou na tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim arcaico do século I a.C., desse para o latim moderno do século IV da era cristã, e depois para os idiomas modernos, como português, inglês, francês, alemão, russo, etc. Assim, a jovem Maria chegou até nós traduzida como Virgem. O Messias, Salvador, Libertador, foi transformado em Cristo, palavra grega que significa ungido ou abençoado. A palavra grega daimon, que significa espírito, acabou se transformando no próprio diabo, sem falar no mar de Radon, juncos, que virou Red Sea, Mar Vermelho. E Maria Madalena, que não era aquela mulher adúltera que seria apedrejada. Importante registrar que a Bíblia protestante, dos crentes evangélicos, também sofreu uma pequena alteração em 1517 com o alemão Martin Luther. Depois, em 1534, com o francês Jean Calvin, e uma terceira em 1826 com a Sociedade Bíblica da Inglaterra. Para concluir, hoje a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante são um pouco diferentes. A primeira tem alguns livros a mais: Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, além de um acréscimo nos livros de Daniel e Esther. Ainda assim, há algumas pequenas diferenças entre as próprias Bíblias católicas e a mesma coisa acontece com as protestantes. Então, a Bíblia passou por 8 versões. A primeira em 450 a.C., a segunda no século III, já na era cristã, a terceira em 367, a quarta em 382, a quinta em 393, a sexta em 1517, quando da Reforma Protestante, a sétima em 1534 e a oitava em 1826. A Bíblia não deve ser lida ao pé da letra. Muito pelo contrário, ela deve ser interpretada e reinterpretada.